Alô pessoal, amigos do Espírito Imortal, amigos espíritas, amigos que fazem parte deste estudo, desta busca pela nossa espiritualidade, tudo bem? Miguel Brambila falando com você, falando sobre espiritismo. Eu estou falando aqui da Praça das Feiras, estou falando ao ar livre hoje, gravando, tentei fazer com sinal de internet, não deu, mas a intuição serviu para a gente fazer ao vivo também. Vou mostrar um pouquinho da Praça das Feiras para vocês aqui, ó, tá vendo, ó? Praça das Feiras, aqui o pessoal vem comprar frutas também, tem uma feira boa aí, hoje o pessoal vem fazer as suas compras, todos os tipos de frutas, tá? Isso não é uma propaganda, isso é para chamar atenção para um tema interessante que nós estamos intuídos a falar e pensamos por que falar, né? Que é justamente cuidar do corpo e do espírito, né? Um trecho que há no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que nós devemos reencarnar? Por que nós estamos reencarnados? E por que nós temos que cuidar do nosso corpo assim como a gente cuida do espírito, né? Buscar amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, essas dificuldades que nós temos, não é? Todos nós, seres humanos aqui neste plano terra, neste plano de provas e expiações, num avanço para se tornar um mundo de espíritos regenerados ainda nos próximos 100 anos, nesta migração de espíritos para outros planetas, enfim, esse é um outro assunto. Cuidar do corpo e do espírito significa o quê? Que temos que comer, que temos que trabalhar para comer, que temos que ter as vitaminas corretas para que o nosso pensamento funcione bem, para que os nossos sentimentos funcionem de uma maneira correta, para que nós tenhamos lucidez. Sabe-se muito bem, né? A ciência já explica que se você não tem todas as vitaminas necessárias desde criança para que o seu cérebro desenvolva-se bem, você pode ter problemas mentais, problemas psicológicos, problemas diversos que vão atrapalhar o desenvolvimento do seu espírito. Então, o suicídio, como é colocado dentro da doutrina espírita, pode acontecer de várias formas, dos vícios da alimentação desequilibrada, pela falta ou pelo excesso do cigarro, das drogas, do excesso de sexo, dos desperdícios de energias, né? De não se cuidar realmente e querermos de forma rebelde desencarnarmos antes do tempo. Temos uma quantidade de energia X para cuidarmos da nossa reencarnação de acordo com o mapa evolutivo que nós temos. Esse mapa evolutivo exige de nós a administração de acordo com as intuições do nosso anjo da guarda e de acordo com o nosso livre-arbítrio. Não somos completistas, ou seja, não chegaremos ao final de uma encarnação completamente perfeitos e com aproveitamento de 100% das energias doadas por Deus, nem mesmo aquelas que não são doadas por acréscimo de misericórdia, né? A não ser que tenhamos aí uma alma missionária como a de Chico Xavier, por exemplo, né? Que já veio ao planeta com uma missão já de trazer aí uma consolidação, um novo degrau do espiritismo, que começou lá com Allan Kardec, né? Organizando os fenômenos mediúnicos do mundo todo, os fenômenos espíritas, num impulso já desde o plano espiritual até o plano físico, uma determinação de Deus, uma administração de Jesus Cristo, e aí os governadores planetários administrando para que isso acontecesse no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que fazemos com esse conhecimento, queridos irmãos? O que fazemos com esse conhecimento é tentarmos pôr em prática dia após dia, que a cada dia baste o seu mal, na forma que nós conseguirmos, no percentual de acerto que conseguirmos a cada dia. Vai ser muito complicado realmente, né, atingirmos a perfeição, né, se não passarmos pelo presente. E o presente certamente que não vai ser perfeito. Teremos a procrastinação de programar as coisas e demorarmos para realizar. Teremos aí o vitimismo de querermos ter as coisas, às vezes de graça, às vezes de uma forma, né, imoral, das nossas conquistas, no sentido de encontrarmos atalhos. Por isso que vivemos aí um país cheio de corrupções, né? Teremos os desequilíbrios na questão da utilização do prazer. Nós estamos num corpo físico cheio de instintos, desde a juventude até, né, a maturidade, os hormônios em ebulição, eles vão se transformando dentro de nós e temos que espiritualmente trabalhar a nossa consciência nisso. Não é muito fácil, vamos escorregar muitas vezes nas questões morais, nas questões espirituais, nas questões que precisamos, né, recomeçar e compreender. Mas é por isso justamente que temos a reencarnação.
este corpo que serve como um filtro e que deve ser cuidado. Se você tem um filtro em sua casa para purificar a sua água, esse filtro tem que ter um cuidado para que ele dure mais, para que ele tenha uma boa manutenção, e à medida que você vai filtrando as energias negativas e a água vai ficando pura, assim como uma pedra, assim como um carvão, vai absorvendo essas energias, você vai conseguindo a água mais pura, é a água pura do Espírito que nos eleva, né? Então nós temos a necessidade sim de cuidarmos do corpo e do espírito, nos alimentarmos bem, bebermos bastante água, né? Comermos frutas, termos uma vida saudável, caminhar, fazermos exercícios aeróbicos, porque isso vai nos dar o máximo de longevidade e o mínimo de sofrimento na vida adulta e na vida madura, né? A vida ela é eterna, mas não é por isso que nós devemos desperdiçar a oportunidade da reencarnação. Reencarnar é uma determinação divina. Não podemos eliminar o nosso corpo antes da permissão de Deus, antes do fim dos nossos fluidos, né? Porque aí é considerado suicídio. Mesmo que Deus tenha misericórdia de nós, nós temos que entender que essas energias que nos são doadas, elas precisam ter, como diz a parábola dos talentos, uma prestação de contas, né? O que fizeste com o talento que te dei. Então nós temos que prestar contas a Deus, pelo menos das nossas intenções e pelo menos do conhecimento que vamos adquirindo e da força de vontade e o que vamos fazendo dela, né? E aí as coisas vão se tornando claras dentro desta doutrina consoladora, dentro da doutrina espírita. Elas vão se tornando claras no sentido de que a nossa vida vai se tornando mais objetiva, vai tendo um significado, né? As questões materiais, as empresas, os negócios, né? A ampliação dos nossos negócios serve também como um objetivo para a possibilidade de estudo do crescimento espiritual. Nós vamos acabar entendendo que não levamos nada, né, além das nossas experiências materiais aqui, as nossas experiências mentais, emocionais, para o plano espiritual. Vamos aos poucos resolvendo as coisas das vidas passadas, dessa vida, das vidas futuras, mas precisamos de um instrumento, né, de manifestação nesta matéria, para que mesmo que com um certo retardamento das energias, nós possamos refletir sobre a lei de causa e efeito. Por isso que temos que reencarnar, voltar à carne, termos este corpo como mata-borrão, como absorção, para moldar as nossas energias das vidas passadas, do presente também, através do livre-arbítrio, e encontrarmos a superação. Então por isso que o pessoal vem na feira instintivamente, né? Muita gente tem a sua religião, acredita em Deus, a religião que for, seja ela qual for, essa turma toda aí que vem aí também, vem aí para poder cuidar do corpo, né? Veja bem, ó. Então, por isso que foi inspirado essa questão aí, ó. Por isso que nós vamos mostrando um pouquinho da feira. Ó, pessoal, olha que dia de sol bonito, olha que praça bonita, olha que Deus maravilhoso que nós temos, que vai nos mostrando aí, né? Que vai nos mostrando exatamente, né, as belezas. Aqui tem o passado também, ó. Estão vendo a antiga vinícola Aurora, cooperativa, aliás, vinícola Rio Grandense, desculpem, né? Parte de Caxias do Sul, passado e presente, né? Aqui eram os trilhos do trem. Esta é a Praça das Feiras, né? Com toda a polêmica, a praça que seria das feiras livres e tal, enfim. E aqui nós estamos falando para o espírito imortal sobre o espiritismo, um trecho do evangelho que nós sugerimos que se estude, do evangelho segundo o espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, tá? Não adianta você querer fazer grandes sacrifícios de jejuns, porque não vai resolver. Você tem que ter equilíbrio, né? Primeiro o reino de Deus, né? Nem só de pão vive o homem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E depois, à medida que vamos evoluindo, cuidarmos, né, de uma maneira saudável, para que tenhamos longevidade, né? Que evoluamos no sentido da perfeição, né? Perfeição é a imagem e semelhança de Deus que um dia seremos, tá bom? Então cuidar do nosso corpo também, termos uma vida saudável, é algo que deve sim estar na pauta da nossa consciência. Será que somos perfeitos? Claro que não, né? Será que temos uma alimentação saudável? Em evolução, né? Mas temos isso como pauta, termos isso como pauta do nosso dia a dia, né? Para que pelo menos na média consigamos aí um pouco mais de avanço, um pouco menos de sofrimento e nos aproximemos um pouco mais do progresso, né? Queremos isso? Sim, né? Eu acho que sim, porque isso nos dá bem-estar, nos dá conforto e nos dá gratidão ao nosso Deus Criador, né? Porque se não conseguimos servir muitas vezes a nós mesmos, aos nossos semelhantes, né?
conseguimos servir a Deus, que é o nosso Pai Criador, e porque estamos tanto pedindo, tanto agradecendo e também procurando servi-lo, tá? Em nome de Deus, abençoe vocês todos, Jesus Cristo, nosso Pai Criador, fiquem com Deus e assim seja. Um abraço a todos.